com aquela atividade, falando de ordem mundial, falando de países econômicos. Então, encadeando o assunto ali a partir do quadro, o que nós podemos colocar como temas, como palavras ali que se relacionem com o assunto espiritualmente. Vamos lá, eu preciso que vocês participem, né? Então, o que nós podemos falar quando se fala em globalização? Quais são as palavras que podem ter relação? Superpotência. Se nós pensarmos em superpotência, qual país ou quais países nós podemos colocar aqui? Estados Unidos. Não, Estados Unidos. Qual outro país? Japão. Alemanha. Além da palavra superpotência ou superpotências, que outros temas nós temos que possam ser relacionados ao assunto, ao primeiro ou ao segundo assunto? Multinacionais. E agora transnacionais, né? Também. Então, a palavra multinacionais, em algum momento, elas foram usadas. Nós podemos relacionar o termo que é mais usual agora, transnacionais. Elas vão além das fronteiras dos países. Então, multinacionais, muitos países. Transnacionais, aquilo que excede, que ultrapassa, muitas vezes, o poder político e econômico de um Estado-nação. Se nós pensarmos ali em blocos econômicos, o que nós podemos tirar de palavras ou termos que tenham relação? Capitalismo pode ser aplicado aqui. O que mais? União de países para melhorar impostos, transações econômicas, Transações econômicas. Mais de um termo, pelo menos, ali, para ficar acordos. Vamos três termos em cada uma ali. Se nós pensarmos em globalização, há uma aula sendo filmada com um celular de último modelo. Na aula anterior, eu mostrei, acho que aqui na turma, mostrei de uma outra turma, uma imagem que tem no livro de geografia, uma jovem de uma tribo africana da Namíbia, com uma caracterização física, cultural típica daquele povo, cabelo pintado com pigmentos de rocha, barro, e essa moça com o celular lá no meio do savana. Então, se nós imaginarmos esse processo de abrangência a nível mundial, o que nós fazemos aqui, o que vocês usam aqui na sala de aula, enquanto tecnologia, nós vamos ter em vários locais do planeta, na África, na Oceania, na Ásia, o processo vai ser semelhante. Essa palavra vai dar a ideia de que o processo se estendeu ao mundo todo em algum momento da história recente. E isso aí abrange a economia, abrange costumes, abrange se nós pensarmos hoje as empresas que atuam no mundo inteiro, uma Samsung que fabrica o celular, uma Nokia, uma Motorola, até 20, 30 anos atrás, aí se usava com frequência a expressão multinacionais. As empresas europeias, da França, do Reino Unido, da Alemanha, empresas americanas, japonesas, estenderam o seu poder de ação para vários países. Hoje nós temos um outro processo, as chamadas mega empresas globais, em que praticamente você perde a noção de qual país ela é. O poder dela, a abrangência dela no mundo se tornou tão grande, e o PIB, se nós imaginarmos a riqueza que um país tem e compararmos com a riqueza que essas empresas movimentam anualmente,
elas são muitas vezes superiores a outros países em riqueza. E dentro desse processo de globalização, um dos aspectos que é característico, que começou lá depois da Segunda Guerra Mundial, com alguns países da Europa, que começaram a formar acordos, começaram a estabelecer uma cooperação entre si, nós tivemos um processo que se aprofundou e que atualmente tornou-se regra geral. Uma boa parte dos países do mundo, como forma de sobrevivência no mundo, eles se associam, eles estabelecem cotas comuns, comércio, cobrança de tarifas de maneiras iguais, num processo de integração que a Europa já concluiu. Hoje a União Europeia, 28 países, começando lá nos anos 1950, cerca de meio século aí, a Europa conseguiu criar uma moeda única, criar a figura do cidadão de